Olá, sejam bem-vindos ao CCAV Cast, o podcast do Contabilidade Consultiva ao vivo. E hoje eu estou aqui com dois empresários que têm uma história super parecida de sucesso. Em menos de 10 anos, eles se tornaram referência no mercado. E para a gente entender melhor essa história e você aí de casa se inspirar, se você quer escalar o seu negócio, fique aqui com a gente. Então eu convido aqui para a mesa desse bate-papo, primeiramente, o Ney Pinheiro, CEO da QualityCert. Seja muito bem-vindo, Ney. Olá, Dani. Olá, pessoal de casa. Hoje a gente vai ter um podcast incrível. Vamos abrir a caixa preta de crescimento empresarial. Vai ser legal. Com certeza. E também aqui com a gente o Elos Gabriel, da Acessória. Seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu e você que está nos assistindo, prepare-se. Muita entrega, muito conteúdo. O seu foco é crescimento. Você vai entender por que as nossas empresas se tornaram referências. Estão muitos insights, muita entrega. Vamos lá. E bom, para a gente começar esse bate-papo, então vamos do início. Como que surgiu a Acessórias? Conta um pouco para a gente. Acessórias, ela surgiu como mais um braço de um grupo de empresas que tínhamos para ser mais uma revenda em Minas. E ela foi uma aposta muito certeira no momento de mercado crucial, né? Eu falo que um oceano azul, plena pandemia, agosto de 2020, tudo fechado. Mas, acima de tudo, a gente acreditava e muito no mercado e principalmente na necessidade em levar uma solução de gestão. Então, você imagina em 2020 o contador em apuros, literalmente, tudo fechado, ele tendo que lidar com o profissional dele em casa, mas nunca tinha vivido isso. Na verdade, qualquer empresário não tinha passado por isso. Então, a gente conseguiu surfar uma onda realmente diferente, porque a gente levou o que há de melhor em gestão e eficiência para o contador no momento que ele mais precisava. E Acessórias, nesse momento inicial, a gente entendeu uma aderência fantástica do produto. Ela foi desenvolvida dentro de uma contabilidade. Então, a gente já sabia da necessidade, da dor que o contador tinha. E quando a gente fala em gestão, quando a gente fala em automação, a gente vem para ser o maior aliado de quem quer crescer. Porque eu mesmo falo que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, a gente começou a trazer informação e o melhor, a gente disseminou a marca dessas contabilidades. A gente levou literalmente em 2020 a contabilidade na palma da mão dos clientes dela. Então, no momento em que o mercado estava passando por uma transição, a gente enxergou ali uma oportunidade de revolucionar o mercado. Legal das Acessórias, que ela não é diferente da sua empresa que está começando. A gente começou numa salinha de 20 metros quadrados, a famosa cadeira de plástico e mesa de plástico. A gente tem uma foto icônica que a gente fala que da cadeira de plástico para o mundo, e foi o que aconteceu com Acessórias. Ali, a cadeira de plástico, a gente já tinha contratado os móveis, ia demorar 30 dias, mas a gente não tinha tempo para começar. E a gente, quando montou as cadeiras, os primeiros colaboradores chegaram para trabalhar, um olhou para o outro e falou assim, gente, que isso é uma pirâmide, não vão nem receber o salário. Mas ali a gente já tinha uma convicção, a gente tornaria Acessórias a maior empresa do segmento, e foi o que aconteceu. Então, ao longo dessa jornada, vamos contar para vocês quais foram os insights, o que nós fizemos. Isso é um pouquinho, de uma forma resumida, de como que a Acessórias surgiu. Hoje é a maior empresa do segmento, há 2 anos a gente lidera o mercado, e nós somos a número 1 em tecnologia. Então, Acessórias, em 4 anos e meio, nós saímos de 2 colaboradores, somos 200, saímos de 200 clientes, e saímos daqui do CCAV com mais de 9 mil clientes na nossa estrutura. Então, um crescimento estratosférico, um crescimento pautado em muita entrega, em muito relacionamento e com uma cultura de vendas e uma cultura de empresa fantástica. Então, nós vamos trazer isso aí daqui a pouquinho para vocês, esse bate-papo excepcional. Prazer estar aqui, Dani. É um prazer. E também outra empresa que ajuda, é aliada ali do contador, principalmente relacionados a vendas, é a QualityCert. Como que surgiu a QualityCert, Ney? Então, Dani, a QualityCert, ela nasceu basicamente para diminuir as dores dos computadores. Então, a gente nasce para sanar dor. Acho que é a grande missão da QualityCert. O momento de tomada de decisão foi quando a gente mesmo sofria muito com o certificado digital no nosso escritório. E o uso do produto começou a aumentar para aberturas de empresa também. E a gente sentia que a oferta não era condizente nem com a gente, nem com o nosso cliente. Então a gente tentou resolver uma dor interna, só que quando a gente fez isso, a gente olhou para o mercado e falou, caramba, a gente consegue ajudar mais pessoas. Então, se eu resolvi a minha própria dor, por que não fazer das demais? Então a QualityCert nasceu pequenininha dentro do escritório, até então pequeno de contabilidade, mas quando a gente foi enxergando o potencial, até o nome foi mudando.
O Elos também, nós somos de Belo Horizonte, né? Somos mineiros. Então a gente nasceu com o nome Certifica BH. A ideia era fazer em BH. Aí depois a gente mudou para Minas Certificados. Vamos fazer Minas toda. E aí sim, com 30 dias depois, Quality Cert. 30 dias a gente enxergou o nosso tamanho, a gente sentiu a adesão. E naquela época, o produto nosso era totalmente presencial. Então, as pessoas não conseguiam datas, enviavam declarações atrasadas, ficavam sem emitir nota fiscal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi atendimento express. Garantir que todo mundo tivesse imediatamente um atendimento de qualidade. E o que tornou a gente referência de mercado e um crescimento muito grande foi a preocupação com nossos parceiros. Então, à medida que a gente foi crescendo e as contabilidades foram entendendo que eles tinham um parceiro e o certificado digital deixava de ser um problema para virar uma solução, inclusive com remuneração. E a gente hoje entrega um ecossistema muito maior do que só certificado digital. Aí sim, a gente cresce porque a gente não sanou só a dor. A gente sanou a dor, mas conseguiu entregar qualidade e benefício para os parceiros e clientes finais. E nesse começo da empresa de vocês, quais aprendizados que levaram vocês a moldarem a empresa como ela é hoje? Eu acho que o maior desafio é a velocidade de crescimento. É um crescimento muito rápido. Você tem que trazer o engajamento de pessoas novas, viver o que você não viveu. Então, eu acho que a dor mais gostosa de todo empresário é você sofrer porque está crescendo. Eu acho que é o que todo mundo quer. Desconforto, né? O desconforto, né? Exatamente. Então, em um mercado dinâmico, em que ele vem mudando a todo momento, em que a informação, o acesso à informação, ele está pautado para todos, o maior desafio nosso era conseguir engajar o time numa velocidade estratosférica. Era literalmente o profissional entrando hoje, entender a cultura da empresa e estar pronto para uma entrega de valor. Que é o que o Ney falou. Quando a gente fala de empresas que crescem muito rápido, elas têm que ter um propósito muito forte. O nosso propósito sempre foi entregar valor e não só levar tecnologia. E o legal é que quando a gente trouxe acessórios para o mercado, a gente nunca fidelizou o cliente. Nosso objetivo nunca foi amarrar o cliente. Nosso objetivo sempre foi ser parceiro do contador. Eu falo que toda empresa que quer crescer, ela tem que entender o propósito. E o que você começa a plantar hoje, você vai colher amanhã. Então, os principais desafios, a velocidade de crescimento. Os maiores aprendizados é que quando você tem muito bem definido aquilo que você quer e você tem um engajamento muito forte, né, Ney? Você consegue trazer a equipe para jogar o jogo junto. E se todo mundo está jogando, inclusive o nosso cliente, a gente tem um benefício muito grande. Mas exatamente isso. O desafio para a gente é muito parecido. Então, crescer rápido gera muito desconforto. E as pessoas olham, onde a gente chegou hoje, né? Aí pensa que foi fácil, que foi tudo organizado, e pelo contrário, sempre foi desafiador. Sempre a gente teve mais vagas abertas por necessidade do que realmente preenchia. E a gente é muito preocupado com cultura. Então, as pessoas têm que vir e ter a mesma identidade, a mesma energia, o mesmo desejo de crescimento. É porque nunca foi sobre crescer a Quality Cert. É sobre crescer o conjunto. Então, a gente cresce as pessoas ao redor. Então, essa máquina de crescimento, ela é desafiadora para gerir pessoas, ela é desafiadora para gerir estrutura. A gente começou numa salinha pequena, hoje a gente está em todo o país, são mais de 40 lojas em todo o território nacional, somado com a nossa estrutura, que são 6 andares, mais de 500 pessoas. Então, no meio desse desenho, organizar a estrutura lógica, marketing, time, pessoas, é muito difícil. Então, a gente não cresce organizado, a gente se torna organizado. Então, na maioria das vezes, você que tem seu escritório, está querendo organizar tudo para crescer. Crescendo, a gente entende a necessidade de se organizar. Então, o crescimento é o principal ponto. Então, onde tem venda e onde tem entrega, tem crescimento. E onde tem crescimento, tem dor. E o aprendizado disso é a gente crescer, mantendo cultura e alinhado aos nossos ideais, a gente cresce sofrendo, mas cresce muito. E qual que foi aquele momento que vocês realmente perceberam que estavam escalando de verdade, estavam nesse ritmo de crescimento? No Acessórios foi muito legal. A gente começou na salinha pequena. O segundo investimento foi num andar de 350 metros. A gente olhou um para o outro, falando, agora a gente tem 2 anos aqui de estrutura pronta, 6 meses não cabia mais ninguém. E o legal quando você vê aquilo cheio, tudo muito rápido,
é sinal de que tudo que aquilo que você está fazendo está dando certo. Porque à medida que você vai tracionando, à medida que você vai crescendo o seu negócio, você também, às vezes, não percebe a velocidade com que está levando. Você quer mais e você vai. Então, quando a gente olhou e viu a estrutura, viu a satisfação dos clientes, o número de cliente, a empresa crescendo, a receita crescendo, você fala, tá tudo dando certo. Estamos no caminho correto. E esse sinal, ele não vem só de dentro de casa, ele vem de fora. Como que está a aceitação do seu produto? Como que está a aceitação da sua prestação de serviço? Qual que é o feedback que o seu cliente te dá? Porque se você está levando algo para construir com ele e o feedback é positivo, é sinal que a forma como você está levando faz total diferença no negócio dele e no teu negócio. E isso foi muito legal, a gente conseguiu, porque a gente arriscou você trazer uma empresa de tecnologia para ela trazer um produto para o mercado, o LTV dela, ele tem que ser levado em consideração. E quando você vem sem fidelidade, você assume um risco muito grande. Sim. Então, quando você vem sem fidelidade, você não vê os clientes te abandonando, pelo contrário, você vê os clientes ficando na sua estrutura, ali é o momento que você entende que faz total diferença aquilo que você leva para ele. Dani, a gente sempre cresceu, desde o primeiro mês. Mas eu acho que quando a gente entendeu realmente o nosso papel de crescimento, foi na pandemia. Porque naquela fase, principalmente inicial da pandemia, foi tudo muito traumático, lockdown, tudo parado. E todos os dias me ligavam contadores desesperados, porque as atividades, embora paradas, tinham que faturar, tinham que emitir nota fiscal. E todo mundo precisava renovar o certificado digital. E era uma loucura. E a gente teve que colocar nossas lojas funcionando normalmente. A gente não teve lockdown, porque o nosso serviço era essencial. E aí a gente tinha um time, todo mundo de máscara, preocupado, todo mundo dentro de casa e o nosso time na rua atendendo. Todo mundo vestiu a camisa, todo mundo trabalhou em prol de resolver. No mesmo momento veio telemedicina e também foi um grande movimento para a gente conseguir entregar certificado digital para os médicos. Então a gente foi um motor silencioso da economia não parar. Então os juízes conseguiam dar sentenças porque a gente não parou. Os médicos atendiam virtualmente porque a gente não parou. Então foi uma loucura. E quando eu olhei pro nosso time, todo mundo entregando, saindo de casa com medo, mas saindo de casa para trabalhar, e todo mundo ligando e agradecendo, cara, obrigado, eu consegui o certificado, eu senti o seguinte, cara, mais do que crescer, a gente tá fazendo algo muito legal e muito impactante. E todo mundo entendeu o jogo. Quando eu olhei que o meu cliente entendeu o jogo, o parceiro entendeu o jogo, o nosso time entendeu, cara, aí o crescimento era... ninguém segurava mais. A gente chegou onde chegou, acho que a partir dali foi a grande virada. Bacana. E o que eu acho bacana é que tanto a sua resposta do Ney quanto a do Elos é que vocês têm muita visão centrada no cliente, né? Que é um movimento muito parecido com o da contabilidade consultiva, que é de oferecer cada vez mais para o cliente e assim agregar valor. Como que vocês veem esse movimento da contabilidade consultiva? Então, quer puxar, Ney? Vamos lá, você tá falando muito já. Exatamente. Vamos lá, a gente tem uma frase na Quality Cert que a gente fala muito, seu escritório em destaque, seu cliente no centro. Então é exatamente isso, tá? Pra gente, o contador, ele tem que ter um destaque. Ele ficou muito tempo escondido da sociedade, muito tempo sem ter a autoridade que ele precisava. E a gente tem hoje grandes movimentos como contabilidade consultiva que visa empoderar o contador, que visa colocar ele realmente em destaque e ensinar ele a colocar o cliente dele no centro. Por quê? Porque uma vez que ele dá atenção genuína para o cliente dele, o cliente vai perceber o quanto o contador é importante no negócio dele e não é aquele cara que fica trabalhando para o fisco, para o governo. Então, quando tem um movimento que ele conscientiza o contador e o contador consciente melhora a relação dele com o cliente, todo o mercado ganha. Então, quando a gente fala em cliente no centro, cresceu os nossos negócios e é o que vai crescer o escritório de contabilidade de quem está vendo. Então a gente é grande apoiador e fã do movimento, né? Sem dúvida. Eu falo que nós somos fruto do meio e todos que participam é realmente encantador para a gente que está aqui vivendo o evento. Você vê mais de 3.000 contadores aqui com um único propósito: mudança, crescimento, evolução, aprendizado. Então são 3.000 profissionais trocando, aprendendo, evoluindo, e olha que eu estou falando do evento, eu não estou falando só do projeto. Então, quando a gente fala de evolução, de crescimento,
A primeira característica é o querer. A primeira característica, ela vem do quanto que você quer mudar o seu negócio. Então, o CCAV, ele vem revolucionando o mercado e a gente fala que nas acessórias, por ser uma solução de gestão, você não consegue crescer, você não consegue mudar se você não conseguir enxergar o seu negócio. E como o Ney falou, é o teu cliente no centro. Então, quantos anos a contabilidade ela ficou escondida do cliente? Em que só se conhecia o contador. Ah, era o contador José, era a contadora Maria. A gente levou a identidade da contabilidade na palma da mão do cliente dela. A gente levou a marca, a gente levou aquilo que ela construiu durante anos. E muitas contabilidades que ali estavam há 5, a 10, a 50, a 70 anos no mercado, elas conseguiram levar valor. Então, não temos dúvida de que o CCAV vem revolucionando o mercado e somos apoiadores porque acreditamos que a evolução do mercado evolui a nossa empresa também. E até para servir de inspiração para quem está assistindo a gente aqui agora, qual o movimento da empresa de vocês que vocês perceberam que ajudou a sair da operação pequena para se tornar algo maior? Cara, no meu caso, eu defendo muito autenticidade como um requisito de liderança. Autenticidade é ser exemplo. Tá? E no meu caso, em todos os negócios, eu sempre trabalhei diariamente para o crescimento dele. Então, na medida que todos os dias a gente subia a meta, todos os dias eu conversava com a minha liderança e mostrava que o resultado era possível, e eles iam compreendendo e atingindo, isso foi replicado. Por quê? Porque a visão de crescimento ficou sendo estabelecida. Eu falo muito que liderança tem alguns pilares importantes: visão, comunicação, autenticidade e feedback. Quando a gente uniu isso como um motor de crescimento, todo mundo na mesma visão, alinhados em comunicação, a gente sabia que a gente ia ser líder de mercado. A gente não sabia quando, mas a gente sabia que ia ser líder de mercado. Porque quando todo mundo corre para o mesmo objetivo, isso vem. Então eu sou muito grato às pessoas que estão com a gente desde o início, porque todo mundo cresceu junto com a gente, mas todo mundo sabia que ia acontecer. A gente começava a ver o crescimento quando aquela pessoa que estava insegura ia lá e comprava o apartamento financiado. Fala, cara, legal. Ou então quando aquela pessoa que estava morando mais distante da empresa mudava para perto da empresa. Aí você via que você tinha uma identidade de crescimento. E ali era inevitável. Quando a gente pega hoje, que tudo é muito maior, ainda assim a gente tem os guardiões da cultura. Ainda assim a gente trabalha. Porque tem uma identidade Quality Cert. Tem uma marca. Meu carro é roxo. Meu carro é plotado de roxo. É uma loucura. O Elos também que gosta de carro igual eu, de carro antigo também, inclusive. Dá pra juntar um galpão já, viu? Dá, se a gente pegar os carrinhos velhos lá, dá o galpão. É uma loucura. Mas, enfim, então isso foi contaminando. Então as pessoas hoje elas se sentem Quality Cert. Quando elas se sentem Quality Cert, elas fazem com que os nossos clientes e os nossos parceiros se sintam Quality Cert. E a gente cria Quality Lovers, né? E quando isso acontece, é o momento do crescimento. E uma coisa que é legal, Dani, eu falo que tudo na vida é possível. Mas você empreendedor, você contador, você contadora, você tem que ter muita clareza daquilo que você quer para o teu negócio. E quando eu falo que tudo é possível, será que um profissional que ganha 5 mil reais, ele pode comprar uma Ferrari? Falo isso todos os dias na empresa, ele pode. Eu falo que tem 3 perguntas que se você tiver resposta para elas, você conquista tudo na sua vida. O que você quer, em quanto tempo e o que você precisa. Eu quero uma Ferrari, mas eu ganho em quanto tempo? Pô, eu ganho 5 mil reais. Se eu juntar 2 mil reais por mês, talvez eu leve 50 anos para comprar uma Ferrari. Beleza. Eu vou comprá-la em 50 anos. Mas para pensar, eu não quero comprar em 50, eu quero comprar em 10 anos. Então eu vou ter que trabalhar 5 vezes mais, ganhar 5 vezes mais para que eu conquiste essa Ferrari num tempo menor. Eu consigo fazer isso em 5 anos? Eu consigo fazer isso em menos tempo? Então, a partir do momento que você tenha alinhado o teu objetivo, o teu sonho, o teu desejo, automaticamente você vai levar isso para a equipe. Aí você vai conseguir criar engajamento, aquele propósito ele já não é mais só seu e tudo que você quiser conquistar. Tem uma última pergunta que é o que eu preciso. E aí você vai em busca das soluções. E é natural que tem uma frase que eu falo que vaca não dá leite. E essa frase ela é fantástica porque a gente sempre, desde pequeno, entendeu que a vaca dá leite. Mas, na verdade, se a gente não amarrar ela, se a gente não descer no curral, e se a gente não passar por todos os desafios para tirar o leite da vaca, o leite não vai sair. Então, a gente só quer pensar no lado bom.
Mas espera aí, existe o desafio. Até eu chegar no curral, o que vai acontecer? Eu vou pisar na bosta, eu vou ter dificuldade, mas o meu foco tem que ser o quê? Tirar o leite. Então, a vida é assim, o nosso negócio é assim. E você contador, você contadora que está participando, é a clareza. Então, quando você tem clareza daquilo que você quer, o jogo muda. As possibilidades certamente ficam mais claras. Sem dúvida. E crescimento, Dani, crescimento é sempre fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, quando a gente tem adultos realmente entendendo que querem crescer, vai doer, vai ser difícil, vai trabalhar até tarde, vai, mas o resultado vem. Quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, funciona. Eu falo muito que alta performance, que é o nosso caso, tem uma tríade muito clara na minha cabeça. Habilidade, conhecimento e atitude. E quando a gente fala em conhecimento, legal, tem que se buscar o conhecimento, mas as pessoas que não têm é porque elas não tiveram atitude para buscar o conhecimento. E quando se fala em habilidade, mesmo os maiores jogadores treinam, os maiores pilotos treinam. A habilidade de treinar. Então, quantas pessoas querem tocar um violão, mas não tem atitude para treinar todos os dias? Então, no final, sempre é a atitude o motor de crescimento. Então, esse motor de crescimento de atitude são as pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente contrata e recrutar é uma dor gigante para empresas em crescimento, cara, a gente olha o currículo, olha a experiência, mas quando alguém chega para nossa entrevista com atitude, cara, quando a gente olha e vê que aquela pessoa quer crescer, é ela que muda o jogo. São essas pessoas que a gente traz para perto da gente. E um detalhe muito legal, Dani, é que essa clareza ela é muito importante. Eu falo sobre um tema, vou trazer um tema polêmico. Eu falo sobre emagrecimento, né? Porque qual que é o dia mundial em que as pessoas querem ganhar dinheiro e emagrecer? Final do ano. Mas espera aí, por que eu tenho que esperar o ano acabar? Chegar no último dia do ano e falar assim, e por que elas têm dificuldade? Eu vou trazer o emagrecimento dentro do nosso negócio como um todo, mas porque emagrecimento é um sonho. Todo mundo quer mudar. Eu quero comprar um carro. Comprar um carro é um sonho. Agora, eu defini que eu vou comprar uma BMW, uma Mercedes, uma Porsche. Quantas Porsches você vê no caminho dessa casa quando você define que é aquele carro que você quer? Mas espera aí, quantas Porsches passaram ontem e você não enxergou porque não estava claro? Então, emagrecer é desafiador porque eu estou sonhando, mas eu transformo isso em algo tangível, no meu objetivo. Eu quero emagrecer 10 quilos, numa meta em 10 meses. 10 quilos em 10 meses é 1 quilo por mês. 1 quilo por mês são 250 gramas por semana. Vamos tirar o final de semana que ninguém merece emagrecer no final de semana? São 50 gramas por dia. Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eu vou conquistá-los quando eu sei exatamente o que eu preciso dia a dia. Não é o que eu preciso em uma semana, em um mês, em um ano. Então, 50 gramas, será que eu posso comer o pudim? Posso, mas eu vou ter que aumentar meu cardio, certamente. Então, não é sobre os desafios. Eu comi o pudim, eu chego no final do dia, eu vou certificar. A minha jornada deu certo? O meu dia foi positivo? Foi positivo, eu estou no caminho certo. Então, são 365 dias no ano, mas são 365 ações para que a gente consiga chegar ali e realizar o que a gente deseja. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer, todo dia é uma etapa importante para a gente conquistar. Então, O que ela falou é legal por um detalhe, pelo seguinte, muita pessoa acha que para crescer ou para ter um resultado que ela quer, ela vai ter que fazer algo incrível, uma força surreal. E o segredo para ganhar o jogo é constância. Então, quando o Elos traz isso, é justamente constância. Porque se a gente faz algo bem feito todos os dias, o resultado vem. Se a gente tentar fazer algo extraordinário e fizer um dia e não fizer nos outros, não resolve nada. Então, alta performance é constância. O que a gente entrega hoje é constância. São metas contínuas, ações contínuas. Então, é no dia a dia que o resultado vem. Constância é a chave. Então, para você que está assistindo aí de casa, determinação e essa atitude de começar e continuar é o que pode mudar o seu negócio contábil também, né? Já que a gente está falando aqui desse movimento de contabilidade consultiva e de negócios que agregam ainda mais valor para o cliente, de repente só está dependendo dessa atitude aí de começar e definir essas metas tão claras assim. Mas a gente sabe que nem sempre, né, foram essas flores, né? Vocês já passaram por algumas dificuldades aí ao longo do caminho. Quais foram os principais desafios e o que vocês fariam diferente hoje, analisando a trajetória de vocês? Você tem que estar preparado para a mudança. Eu acho que o desafio, nós estamos vivendo em um mundo em que a mudança ela ocorre muito rápido.
Então você tem que ter muita clareza do que você quer e, paralelamente a isso, estar disposto a mudar rápido. Eu falo que às vezes a gente estopa muito rápido. Eu acho que esse é o maior diferencial. Então, você às vezes não viveu aquilo que você quer viver. Então você não sabe o que está do outro lado do muro. Mas tem hora que você não pode esperar cair do outro lado para você mudar a sua rota. Então, ao longo da nossa jornada, um crescimento acelerado, a capacitação das pessoas, o conhecimento do mercado, a diversidade do mercado. Porque quando a gente fala de contabilidade, quantos perfis de contabilidade, quantos perfis de contadores existem hoje no Brasil? Nós estamos falando em mais de 100 mil escritórios, de milhares de profissionais. Então, até você entender, até você aprender. Nós estamos falando de um mercado regional. Será que o contador que trabalha na capital, ele tem o mesmo perfil de quem trabalha no interior? Será que o profissional do Sudeste ele tem a mesma tecnologia de quem está no Nordeste? Então, o mercado ele te desafia a mudar. Então, se você está pronto e se você não tem vaidade, tem a capacidade de mudança, a chance do seu negócio prosperar para que você tenha constância. Mas lembre-se, o segredo é a certificação. Então, você está fazendo, certifica. Está dando certo, continua. Deu algo errado, volta, analisa, corrige, muda a rota. Eu acredito muito... É difícil falar, na verdade, de uma dor específica do que eu faria diferente. Porque é tudo muito contínuo. Eu acredito muito em alguns pilares principais de growth, que é basicamente marketing, venda, sucesso do cliente. E a gente nasce com a missão de sucesso do cliente. Então, um desafio nosso é, com tanta transformação, era só presencial o nosso produto. Depois presencial, mas podia ir delivery. Depois a gente passou a ter a videoconferência, mudar a jornada disso. Antes o contador indicava, agora ele revende certificados digitais. Muito concorrente surgindo no mercado. Então o grande desafio nosso foi como que uma coisa que muda tanto, que vem tantos players para jogar o mesmo jogo, como que a gente mostra a diferença? E quando a gente olha, se eu pegar os números do ano passado, foram praticamente 1 milhão de certificados. 1 milhão de clientes, quando eu olho 1 milhão, eu falo, cara, dá para encher quantos estádios de futebol? É muita gente. Então, o desafio de trabalhar o sucesso do cliente, porque o cliente, muitas das vezes, não é meu, ele está comigo, mas ele é do contador. Então, minha responsabilidade ela é dupla. Então, quando a gente olha, o grande desafio é fazer o time entender isso. Porque eu falei de cultura e eu falei de constância. Cultura e constância, num time de 500 pessoas, o quanto a gente tem que fazer? Então, a gente tem encontro de liderança, desenvolvimento dos gerentes. Então, sucesso do cliente está em todos os quadros, em todos os discursos, o tempo todo. Quando o time entende isso e entrega, aí funciona. Então, o que eu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente. Se eu tivesse mais horas no dia, eu faria o dobro, mas eu faria igual. E Ney, você comentou um pouquinho sobre essa questão do time ser motivado, do carro roxo, né, de todo mundo viver essa cultura dentro da empresa. Qual dica você dá? Qual que é o segredo para manter esse time focado e motivado? Eu vou dar essa dica mais voltada para o computador, que eu acho que é o público principal que está ouvindo a gente hoje. Cara, o time ele precisa ter uma visão clara do negócio. E muitas vezes os escritórios de contabilidade eles estão tão ocupados em cumprir obrigações que às vezes não ficou claro para o time o objetivo. É crescer, dobrar cliente, reter mais esses clientes. Então, quando o escritório ele quer crescer, o primeiro passo, ele tem que unir a liderança e deixar muito claro onde estamos e para onde a gente está indo. E fazer um pacto claro disso. Uma vez que isso está alinhado, eles têm uma visão e eles acreditam no crescimento, eles passam a fazer parte. E aí, quando as pessoas fazem parte de um crescimento, elas começam a replicar a cultura porque elas acreditam naquilo. E quando isso é replicado e eles começam a trabalhar, aí a pessoa que está no fiscal olha para o coordenador e fala, olha só, cara, o cara entendeu, tá puxando, ele segue o mesmo fluxo. Porque muitas das vezes a cultura ela é de entregar a obrigação. Então a cultura do escritório, se ela for de entregar a obrigação, você vai ter um time que cumpre prazo. Agora, quando você pega a cultura de crescimento, a cultura de crescimento é eu atendo melhor o cliente, eu faço uma reunião melhor, eu tento antecipar a data de enviar uma guia para agradar o cliente, porque isso é crescimento. E crescimento passa por aquisição de clientes e sucesso do cliente. Aí você começa a ter o quê? Um time preocupado com o cliente. Time preocupado com o cliente, cliente no centro, contabilidade consultiva, é aí que tudo encaixa. E tem um desafio porque
muitos contadores, muitos profissionais esperam um cenário ideal para se ter uma atitude. Cortella fala que faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que o Ney falou, se você tem o seu time alinhado com você e se você concentra a energia, porque o desafio do crescimento constante é porque ele é cansativo, ele é exaustivo. Então, a entrega de energia hoje para o seu time, participar desse crescimento, ser peça fundamental nele, faz com que todo mundo corra contigo. E é o que nós falamos, quando a gente olha para o mercado como um todo, esse é o nosso desafio. Ter clareza do que a gente quer, engajar o time e energia constante. E às vezes energia é tocar um sino, energia é levantar para comemorar, energia é destravar. Então, é simples, não tem mágica. O simples bem feito traz resultado. Então, eu acho que tanto a Acessórias quanto a QualiCert, eles são duas empresas que têm isso enraizado, uma cultura forte, uma clareza do que quer e, principalmente, um time muito engajado com o nosso propósito. Então, eu falo que, mesmo não estando lá na Acessórias agora, não estando no stand das Acessórias, você passa ali, é como se a gente estivesse lá. É aquele espírito de energia lá em cima, de estar próximo do cliente, de jogar o jogo do cliente. Então, contador e contadora, não espera o cenário ideal. Não existe o cenário ideal. E uma das dores, que inclusive são as mais comentadas pelos contadores, é a dificuldade de mão de obra. Mas como que vocês conseguiram construir um time tão focado, mesmo em momentos de pressão, com uma mão de obra tão difícil de encontrar? Me permite, Ney? Vai lá. Eu falo que o profissional, a gente tem duas variáveis, são várias, mas tem duas variáveis muito importantes: competência e esforço. Eu faço sempre uma analogia ao jogador de futebol. São 3 jogadores que são reconhecidos mundialmente: Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. 3 profissionais que têm muita qualidade, mas com características diferentes e que viveram momentos diferentes. A gente tem o Messi que sempre teve a facilidade com a bola, mas com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, ele foi aplicando isso à metodologia dele. Mas ele teve que dedicar 100% para se tornar o melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo, ele não nasceu com a mesma habilidade que o Messi tinha, mas ele se esforçou muito, buscou, mas o esforço para ser o número 1, ele foi superior ao do Messi. O Neymar, ele tinha muita qualidade, soube aplicar, mas não esforçou tanto para ser o número 1. E hoje, com todas as pessoas que a gente conversa, todos os empresários, a dor de contratar certo, ela é muito grande. E a gente, às vezes, peca por focar só na competência. Eu vou buscar o profissional, eu falo do LinkedIn, né? Não é nem LinkedIn mais, porque foi a época em que você, de fato, tinha que apresentar suas competências. Que lá atrás, você fazia um curso de TI, você achava que você estava pronto para desenvolver. Você não entendia nada de informática, mas aquele diploma ali, ele tinha uma representação para você fantástica. E hoje não. Hoje a gente busca muito por aquilo que eles falam. E a gente não precisa de ter medo da troca. E eu falo que se a gente buscar um profissional que ele tem uma competência, mas ele está disposto a jogar o jogo, a jogar o seu jogo, você tem um profissional para ser desenvolvido. E conhecimento a gente tem. Então, se você tem uma boa liderança, se você já entende o caminho para capacitar esse profissional, o crescimento dele dentro do teu negócio, ele vai ser extraordinário. Então, não tenha dúvida, não tenha receio da troca. Se você tiver um profissional que ele não tem engajamento, que ele não quer e que ele não está disposto a jogar o seu jogo, você nunca vai conseguir crescer. Então, você realmente precisa de pessoas e é o que eu falo todos os dias nas Acessórias. Você passou daquela porta de entrada, você não tem que querer mudar Acessórias. Você tem que querer mudar a sua vida. Fala isso com o nosso profissional. Porque se você quiser mudar a sua vida, você vai mudar o meu negócio. Então, quando a pessoa ela tem um propósito de vida, ela vai fazer o máximo para pagar a parcela do apartamento, para comprar um carro novo, para mudar a vida dela e, consequentemente, ele muda o seu negócio. Agora, aquela pessoa que só está indo trabalhar, só está indo bater o ponto, ela não vai te ajudar em nada. Eu tenho uma visão complementar. Eu concordo com tudo que o Elo disse, mas tem um detalhe que é o seguinte. Cultura e liderança é a chave para um escritório de contabilidade resolver o problema dele de pessoas. E eu falo isso porque eu sou contador. Então, eu sei que todo mundo tem dificuldade de contratar.
Mas pesquisas recentes comprovam que 85% das pessoas saem do emprego por causa do seu líder, não por causa da PJ. Então, quando isso acontece, a gente tem um problema claro e gigante em contabilidade chamado retenção. Os escritórios de contabilidade hoje têm muita vaga de substituição, mais do que deveria ter. Embora você está crescendo e você contrata porque está crescendo, está substituindo. E toda vez que ele substitui, ele perde cultura, porque ele traz cultura de fora, e ele tem que trazer alguém mais caro e mais sênior. Aí também está ficando caro a mão de obra do computador. Então é muito importante que existam ritos de cultura com os líderes, para ter certeza que os líderes estão realmente desenvolvendo o time. Porque na medida que a liderança entende o papel dela de crescimento e o líder de departamento fiscal, departamento contábil, ele tem que saber fazer um balanço? Tem. Imposto de renda, ICMS? Tem. Mas ele tem que ser bom de pessoas. Porque se um líder não for bom com pessoas, ele nem merece liderar. Porque liderar é sobre pessoas. São pessoas gerenciando pessoas o tempo todo. Então, o seu escritório tem rotina de ritual de liderança, o seu líder faz um one-on-one com o time, porque eu já conheci de computadores que foram demitidos e só descobriram que estavam insatisfeitos com ele no momento do desligamento. Zero feedback. Então, a gente tem um problema grande de retenção. O primeiro passo é esse. Quando a gente alinha a cultura, desenvolve, tem feedback, trabalha isso bem feito, as vagas novas são vagas de crescimento. E vagas de crescimento a gente pode contratar júnior. Aí fica fácil. A gente contrata júniores para aquele júnior que se tornou pleno treinar. E a gente trabalha a retenção. Quanto mais retenção, mais identidade e mais cultura. Mas é claro que aquelas pessoas que não se alinharem à cultura, a gente vai trocar. Só que se eu estou trazendo pessoas sem ser na correria, sem ser no desespero, e eu estou trazendo júnior, eu vou buscar o quê? Aquela pessoa que tem a mesma identidade e a cultura que a gente. E agora falando um pouco sobre posicionamento de marca. Vocês já têm duas empresas muito bem consolidadas no mercado, são referências, como a gente falou aqui no começo do podcast, vem descobrindo ao longo aí da trajetória, mas como alinhar a estratégia e o discurso com o posicionamento da marca de vocês? Como vocês fizeram isso para as vendas, inclusive? Como que isso ajudou a melhorar as vendas? E aí eu vou. Pode ir. Eu acho que o principal é você definir o segmento ou nicho para que você primeiro tenha um domínio do mercado, entenda as verdadeiras dores que o teu cliente tem. Então, uma vez que você tem um diagnóstico da verdadeira dor, você vai preparar a sua empresa para sanar aquele problema. Você vai construir a empresa para jogar ao lado do seu cliente. Então, quando a gente trouxe acessórios para o mercado, a gente queria ser a maior referência em gestão e automação de processos, porque a gente entendia que a gestão ela era a peça fundamental no momento de transição do mercado. Então, o mercado crescendo, tecnologia chegando, como que a gente posiciona acessórios? Então, quando a gente olha para o mercado como um todo, acessórias, a gente criou essa cultura muito forte de ser, como o próprio nome diz, acessórias de obrigações acessórias, um grande alicerce para que o contador fizesse muito mais do que a gestão, mas que ele levasse a contabilidade a um novo patamar, na palma da mão do cliente dele. E, teoricamente, muito alinhado com a nossa cultura de vendas. Então, como que a gente faz para resolver o problema do contador? Levando praticidade, levando agilidade, porque o mercado mudou. O mercado não é mais sobre entregar contabilidade. O mercado é sobre entregar resultado. O mercado é sobre mudar empresas. O mercado é sobre crescimento. Então, hoje nós somos peça fundamental para que o contador consiga, de fato, ter a informação e usá-la para mudar a realidade do cliente, focar naquilo que realmente importa. E a tecnologia ela vem ajudando. Foi a época em que se tinha que fazer tudo na mão, né? Hoje, as soluções elas automatizam, elas trazem benefícios fantásticos para os clientes, para as contabilidades. Sim, e no nosso caso, quando a gente fala em marca, tá? É muito além da cor, é muito além do roxo, da logomarca. A marca, o que ela tenta expressar, de fato, é o que a gente acredita. Que as pessoas, elas se relacionam, elas compram de quem elas gostam e confiam. Então, a nossa marca, ela é trabalhada para que as pessoas confiem.
Eles precisam confiar na gente para indicar a gente para o cliente deles. Eles precisam confiar no nosso suporte, nosso atendimento, nossa velocidade. Só que não basta confiar, a gente precisa gostar. E gostar é relacionar. E gostar é preocupar genuinamente com alguém. Então, a nossa marca é uma marca de apoio para que as pessoas peguem uma dor e entendam que tem uma solução. Então, chama-se Quality Search, mas deveria chamar Quality Soluções. Até porque hoje é um ecossistema, tá? A gente tem SST, a gente tem registro de marcas, assinadores, uma série de soluções, mas a grande verdade é, a nossa marca é aquela marca que resolve um problema para o contador e deixa dinheiro no caixa dele. Ele tira um problema e ainda ganha dinheiro com isso. Então, a ideia de marca é tranquilidade, crescimento e rentabilidade. E qual que é a importância, na visão de vocês, de ter esse time bem treinado e engajado e a importância das vendas também para o crescimento da empresa? Para mim, toda empresa, não importa a atividade, ela precisa colocar vendas em primeiro lugar. E o maior desafio do escritório de contabilidade hoje é porque não existe uma cultura de vendas. A gente não vê vendas na faculdade. A gente forma e quando a gente começa a trabalhar, a gente é pressionado pelo cliente e a gente é pressionado pelo físico. Então, no meio desse caminho, a gente fica apagando incêndio, mas a gente não aprendeu a vender. E aí, quem aprende realmente venda e coloca venda em primeiro lugar são os que vão ter crescimento. E o que vai separar o escritório pequeno do escritório grande é quem entendeu venda como negócio. Aí as pessoas pegam e depois no comentário reclamam. Ah, não, mas se não fizer o balanço, se não fizer o fiscal... Cara, eu não estou falando que pode falhar no produto. Mas produto bom que não vende não põe dinheiro no caixa. Produto bom com vendedor, larga na frente. A gente tem a reforma tributária acontecendo agora. Gente, é a hora de vender consultoria, de vender planejamento, de pôr dinheiro no caixa, de vender autoridade. Porque autoridade é venda. Na hora do contador olhar para ele e falar, eu sou o cara da reforma tributária, eu não só vou crescer o meu escritório, como eu vou ajudar e melhorar todos os meus clientes. Os meus clientes vão sair na frente. Isso é venda. Esse posicionamento é venda. E venda é cultura. Ah, eu não tenho um time de vendas, eu não quero ter um vendedor. Não tem problema. Tem 3 pessoas no seu escritório? Tem. Você tem 3 vendedores. Porque a pessoa que está fazendo a folha do seu DP, ela vende. A pessoa do seu fiscal, ela vende. E você, dono, é o principal vendedor sempre do seu escritório. Então, venda é cultura. No momento que essa cultura de venda sai, esse escritório começa a desenhar um declínio. Venda é inegociável. Então, todos os nossos negócios, eles são movidos por venda. O que me tira da cama todos os dias, venda. Aí, Ney, quem é Ney Pinheiro? Ney Pinheiro, advogado, contador, empresário. Cara, eu sou um vendedor. Eu sou um vendedor de todos os meus negócios. Eu tenho muito orgulho disso. Porque vendas que transformou a minha vida. A Quality Search só chegou onde está, por quê? Porque a gente vende muito e vende bem. Tem uma galera, tem 30 pessoas ali fora batendo meta nesse instante. Então isso é inegociável. Dani, a parte fantástica da venda é porque eu acho que uma das perguntas que todo mundo gosta de fazer é, será que vender é um dom, né? Não, venda é treinável. Você não tem que ser bom em vendas. Você tem que querer aprender a vender. Então, hoje, todo mundo tem capacidade de vender. E você, contador, contadora, você está vendendo o seu serviço, a sua entrega, o seu negócio a todo momento. A verdade é que você não parou para olhar para o seu negócio, para crescimento. Então, ter uma cultura forte de vendas faz todo sentido quando a gente tem alinhado a nossa velocidade de crescimento. Onde que a gente quer colocar a nossa empresa? Então, as pessoas não investem em venda porque elas não definem o caminho que elas querem seguir. Elas não investem em venda porque não tem claro o tempo que querem crescer. Porque olha só, com certeza você que está nos assistindo, você já captou 1, 5, 10, 20 clientes. Então você está vendendo. Mas o que você precisa fazer é constância. O que o Ney falou aqui alguns momentos atrás. Então, se você definiu a constância, peraí, eu vendi para um cliente em um mês. Quais foram as ações que eu fiz? O que eu preciso de fazer agora para conseguir vender um cliente por semana? Eu preciso sair do operacional. Existe alguma tecnologia que eu posso trazer hoje para o meu operacional que vai me dar mais tempo, mais qualidade analítica para que eu possa captar mais clientes? E outra coisa, quem são as pessoas que têm um viés comercial maior dentro da minha empresa? Porque a gente fala sobre perfil comportamental. E dentro dos perfis comportamentais, profissionais que têm mais facilidade com comunicação, profissionais com menos capacidade. Pede uma pessoa mais tímida e põe ela para falar.
ela não vai querer ser vendedora, a não ser que seja um desejo latente dela. Então, quando você começa a entender quem são os profissionais que estão com você e aliado com o que você quer de planejamento para o teu negócio, você realmente começa a estruturar, começa a potencializar. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo, aí dentro do teu escritório, tem vendedores que se você só não olhou para eles, ou vendedoras, eu tenho certeza absoluta. Então, vender não tem mistério. Vender é entender a dor do nosso cliente. Vender, Dani, é saber fazer perguntas pontuais. Então, quando a gente entende a dor do nosso cliente e a gente faz perguntas pontuais e a gente sabe como resolver esse problema, a gente está vendendo. Então, isso é o que torna o nosso negócio diferente. Então, quando a gente sabe, a gente começa a construir essa cultura de vendas dentro da nossa empresa. Mas a gente tem uma dificuldade, porque a gente foca na grama do vizinho. Nossa, mas olha só, o vizinho aqui, ele está crescendo 100 clientes por dia. Eu não tenho essa capacidade, preocupa com você. O que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje e o que eu quero fazer amanhã muda realmente a minha realidade, a forma como eu enxergo. Um passo de cada vez, principalmente para quem ainda está com esse pensamento de depender de indicação, que é um paradigma que vem sendo quebrado aí aos poucos e dá para colocar sim isso dentro de um escritório de contabilidade. E bom, já caminhando aqui para o final do podcast, qual dica final vocês dariam para os contadores que estão assistindo a gente aqui agora e que querem crescer o negócio, querem estruturar desde a parte de pessoas, de vendas e querem ter o resultado que vocês tiveram aí em menos de 10 anos? Dani, o contador, todo mundo que está assistindo a gente, aprenda uma coisa, você não é pequeno. Não importa o tamanho do seu escritório hoje, você não é pequeno. Você pode estar pequeno. E se você está, você precisa ser constante em atitudes de crescimento. E atitudes de crescimento é alinhar com a liderança um compromisso mútuo de crescimento. Um desejo contínuo. Não necessariamente vai ser rápido, mas vai acontecer. Basta estar alinhado. É cultura. Cultura de crescimento traz resultados. Contabilidade vende. Quem tem cultura de crescimento vende. Contabilidade deixa o cliente no centro, bem atendido e retém. Sucesso do cliente. Cultura de crescimento faz. Porque não é sobre o tamanho do escritório. Para quem não sabe, o meu escritório de contabilidade começou com 3 pessoas. 3. Unicamente 3 pessoas. Mas ele nasceu com cultura de crescimento. Então essa cultura é o que fez a QualityCert existir e nascer, é o que cresceu nossos escritórios, é o que cresceu acessórios. Então não importa o seu tamanho, se você for constante e você tiver um time engajado com você, pronto. Se seu time não está engajado, já encerra o podcast, troca, começa de novo, porque na hora que tiver um time com você, ninguém te segura. E uma coisa que é legal, acho que tanto na história da QualityCert quanto na história das acessórias, a gente não teve referência de olhar para a história de quem já estava fazendo. A gente quis escrever a nossa história. Então não existe cenário perfeito. Então não adianta a gente buscar o melhor cenário para fazer o nosso negócio acontecer. O melhor cenário é o cenário que você tem hoje. Mas esse cenário ele é passível e possível de mudança. Então eu volto. O segredo para que você cresça é ter clareza daquilo que você quer. É engajar o seu time. É fazer com que todos corram juntos. Se você corre sozinho, você tem uma força. Se você corre com 5... Opa, aumentou mesmo. Se você corre com 10, então o segredo é fazer com que todos vivam os seus sonhos. E quanto mais engajado for o teu negócio, não é que você vai só crescer mais. Você dissemina a sua marca, você dissemina o seu negócio, você encanta quem joga o seu jogo e você proporciona para as pessoas mudança de vida, crescimento e resultado. Então, essa é a parte legal do crescimento. Não é só sobre mudar as vidas. É sobre fazer com excelência, mas acima de tudo, saber o que a gente quer. Então, se você perguntar para o Ney aqui agora e perguntar para mim o que a gente quer para os próximos 5, 10 anos, essa resposta está na ponta da língua. Então, se você não sabe o que você quer, esse é o primeiro passo. E um exercício simples que eu sempre comento é o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos nada mais é do que uma fotografia daquilo que você está hoje e aquilo que você quer estar no tempo que você deseja chegar. Eu tenho sempre 1 ano, 2 anos, 3 anos para frente. O que eu quero? Eu sento com a minha esposa todo final de ano, a gente pega as fotos, imprime as fotos e põe no nosso quadro. Sabe o que é legal? O meu filho de 3 anos olha para a foto e ele sabe o que a gente vai fazer. Nós vamos lá de novo? Nós vamos comprar isso também? Carro velho, então?
ele já sabe quais carros serão comprados. Ele tem 3 anos. Papai, esse é o projeto. Papai, nós vamos comprar esse. Mas por que eu não falo nada? Ele tem 3 anos. Ele não sabe nem o que é o quadro de sonhos. Mas ele está vendo. O ser humano é visual. E às vezes, é o que eu falei do carro. Se você não tiver muito claro na sua cabeça o que você quer, muitas oportunidades vão passar na sua frente. Muitas viradas de chave, elas vão ser impossibilitadas porque você estacionou. Então, foque em você. Agora é o que o Ney falou, independente do seu tamanho. Eu te falo, você é capaz. E se você está assistindo esse podcast até esse momento, você pode ter certeza. Você vai virar sua chave, você vai escrever um novo capítulo e conta com a gente, né, Ney? É isso. A gente provou que é possível, né? Basta ter visão de crescimento. O que o Eros disse foi isso, contador. Visão. Saiba onde você quer chegar e coloque em prática que ninguém te segura. É isso, acredite no seu negócio, né? No negócio de quem está assistindo, baseado aqui na inspiração, na trajetória desses 2 grandes empresários do ramo de contabilidade. Bom, gostaria muito de agradecer a participação do Ney Pinheiro, CEO da Quality Set. Muito obrigada, Ney. Eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui hoje, prazer estar com vocês. E agora eu espero receber mensagem de quem colocou tudo isso aqui em prática, tá? Vamos focar em crescimento agora. E também do Elos Gabriel, CEO da Acessórias. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E para finalizar, o Joel J fala que se você anda com 10 pessoas de sucesso, você se torna o 11º. Se também você anda com 10 pessoas de fracasso, você também se torna o 11º. Então, não só conte conosco, conte para nós a tua história, o teu crescimento, mas saiba o seguinte, se você andar com acessórios e com a Quality Set, você vai fazer o seu negócio decolar também, viu? Então, obrigado. Tamo junto. Dani, prazer estar aqui e conta conosco. Obrigado. O prazer é todo nosso e muito obrigada para você que está acompanhando mais um CCAV Cast. Obrigado.